Olá, me chamo Frank e agradeço por você estar aqui no canal assistindo esse vídeo. Espero de coração que goste deste conteúdo e desde já peço para se inscrever caso goste do que veja. Não deixe de comentar e compartilhar o conteúdo com o seu amigo para me ajudar a fazer esse canal crescer. Sua ajuda é sem dúvida fundamental. E caso não conheça, estou lá no Instagram com um perfil de mesmo nome. Sempre estou fazendo lives com pessoas incríveis da cena RPG. Aguardo vocês lá, hein? O D&D, o Grow de quinto nível, é um nível de introdução. E esse rapaz, ele já tinha uma experiência, que seria o nosso mestre, né, que ele sim faria a gente, nos iniciaria no RPG, no mundo do RPG mesmo, explicando as regras e a questão da interpretação, que tudo até então era muito abstrato assim pra gente. E a mecânica também, como é que é isso e tal. E aí esse rapaz, Ricardo, me lembro dele, ele explicou, é um RPG de interpretação, você tem umas regras aqui. E aí ele acabou criando uma história não baseada no da Grow, né? Ele criou um background dele mesmo. Dele mesmo. Legal. E confesso que foi uma coisa assim, muito... Quem joga a primeira vez é uma coisa assim mágica. E ficou deslumbrado, né? Um pouco perdido inicialmente, mas depois, com a boa condução, que era um bom mestre, né? Que tinha tido um contato com uma galera mais antiga, que é uma galera que participava de festivais lá fora. Pô, legal. Inclusive ele falou que tinha um mestre dele que viajava muito para os Estados Unidos e ele tinha feito uma tradução tinha comprado o D&D lá fora de 36º nível. Esse é um D&D velhão mesmo. Acho que foi Acho que esse D&D, se eu não me engano, do início dos anos 80. Caraca. Acho que o primeiro projeto mesmo do Gary Gygax, né? Do Gygax. Gygax e do Anderson. E aí eu acho que ele até conhecia, se eu não me engano, os dois criadores assim do D&D. Então tu começou com uma galera bem do meio mesmo, hein? Na verdade, Caramba. Esse Ricardo é que teve a experiência com esse grupo lá dos anos 80, e aí ele foi mestrar pra gente aqui se mudou e explicou pra gente, e aí a gente começou a jogar. Inicialmente foi aquela coisa difícil assim, tal, aprendendo as regras, uma coisa de interpretação, a gente não tinha muita informação, leitura também, mas aquilo despertou o nosso interesse para isso. E a partir dali a gente começou a mergulhar mais e mais nesse universo do RPG. Até que a gente descobriu que já tinha grandes eventos, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, né? A gente descobriu grandes eventos. E a gente começou a participar desses eventos e a gente foi conhecendo mais e mais. Foi aí também que eu comecei a conhecer mais sobre animes, né? Tinha um Cavaleiro do Zodíaco, mas também causou assim um alvoroço, né? Um alvoroço, na época. Isso, um alvoroço. Cavaleiro do Zodíaco chegou aqui em 94. Chegou em 94, Isso. Sendo que ele já tinha saído em 87, lá no Japão. Chegou tarde aqui no Brasil já. Aqui no Brasil. Mas mesmo assim foi a febre, né? Não, mas fez o pessoal se interessar pelo anime. E lá no evento eu conheci um anime que eu sou fã, que é o Lord Suor. Legal. Suor, né? Que também acho que já no Japão tinha saído nos anos 80 também. Tudo infelizmente aqui no Brasil chega tarde. Chega né? tarde. Atualmente não, graças à internet, mas não, agora antigamente era brabo, era diferença de anos. Era muito complicado. E é aí que a gente se deu conta que havia uma revista especializada com uma Dragão. Tinha Dragon Magazine também, que era uma revista. Exato, Dragon Magazine, pode crer. Mais antiga ainda. Eu cheguei a ter duas dela. Que são raridades hoje. Ela era uma que veio antes da revista Dragão. Da revista Dragão. E aí a revista Dragão fez um ótimo trabalho. A revista Dragão, cara, ela também tem esse ponto de magia nessa época. Claro, com certeza. Mesmo no final dos anos 90, né? Porque ela ainda correu um pouco. Por quê? A Dragão, antes dela se tornar Dragão Brasil, cara, ela era uma porta de entrada fenomenal pra quem não conhecia RPG. Fenomenal. Porque tinha todo tipo de história, todo tipo de cenário, todo tipo de coisa legal pra galera poder jogar. Né? Então,
cara, assim, a Dragão, ela ajudou muitas pessoas, né, a descobrir o RPG. Com ótimas sugestões. Ótimas sugestões, ótimas histórias, que viam algumas histórias dentro também. Indicações de livros também. Exato, cara, era maravilhoso. Era o que eu falei, Era a internet de papel do nosso tempo. Com certeza. E também não vamos esquecer também que havia os livros-jogo. Os livros-jogos também, eles quem sabe, né, também da antiga, né, esses livros-jogos, eles tinham uma regra também. Eu cheguei a jogar o Cidadela do Caos, cara. Eu joguei esse, da Montanha do Fogo. Montanha do Fogo. E vários que tinha, cara. Mas eles foram importantes porque também, acho que foi até antes do mais ou menos assim, início dos anos 90, começou a circular os livros-jogos, né, cara? Uhum. E foi importante também porque isso apresentou o mundo de fantasia do RPG. Sim. Assim, pro pessoal que tinha pouca informação, esses livros eles eram ótimos para apresentar o mundo do RPG. Uhum. Do RPG. Então, o livro-jogo, ele também ele foi muito importante, né? Eu até hoje eu sou muito fã do livro-jogos, assim. Sem contar também que você poderia pegar, por exemplo, um pouquinho da história que fosse ali do livro-jogo para colocar na tua história, para desenvolver uma história tua, uma narrativa, né? Com certeza. E isso é também um ponto mágico, porque a galera pode até falar, mas pô, o livro-jogo tu compra hoje aí na internet, sim, você compra. Só que na época era um pouco mais difícil. Não, na época muito mais. Muita gente, eu já até falei com o pessoal em algumas lives lá no Instagram, do Foco no Mestre, que havia gente que comprava livro-jogo, mas comprava em sebo. Sim, porque eu não encontrava em banca de jornal, não encontrava em lugar nenhum. Só encontrava em sebo. Hoje em dia eu acho que não é tão diferente, porque infelizmente o livro-jogo não é todo mundo que tem o conhecimento dele, né? Com certeza, a gente comprava em sebo, era ali mesmo, em livrarias, mas principalmente sebo. E o pessoal pelo menos assim, na minha época, assim, principalmente próximo, assim, não tinha muito hábito de ler. Então o livro-jogo, ele ajudou muito nesse sentido, né? Porque você lia se divertindo. Conhecendo o RPG. Tinha uma regra ali uma regra mais complexa, como a D&D, mas ali já tinha ali um formato do como seria um RPG, mais ou menos. Você tinha uma história, um universo ali de fantasia, com uma regra. E o livro-jogo também era bem old school, né? Porque era aquele negócio. Se tu desse o mole, tu perdia um personagem. Mas era muito old, cara. Muito, muito old. Mas você tinha ali, além da regra, além de uma boa história, você ainda tinha uma arte ali, né? Os desenhos ali, às vezes meio tosco assim, mas bem da época mesmo, a bem interessante. Arte era preto e branca, né? E eu acho a arte preto e branca do estilo old school bem legal, cara. Eu gosto. Eu acho maneiro. Pra ilustrar, não que os coloridos de hoje em dia sejam feios, pelo contrário, tem muita artista bem da época mesmo, com certeza. Muito bom. Sabe? Só que, sei lá, puxa um pouco daquele negócio de nostalgia. Com certeza. Sabe? Preto e branco. Então é muito legal, cara. Muito legal. Então é muito maneiro. E eu acho que se eu fosse, assim, resumir os anos 80 e 90 do RPG em uma palavra, eu diria que, assim, sei lá, desconhecido. Que o desconhecido a gente acaba vendo ele com uma certa estranheza no início, mas depois ele vai ficando mágico pra gente. Sem dúvida. Né? Então isso é muito legal. Pra você, Eduardo, se você fosse definir os anos 80 e 90 numa palavra só, qual seria? Mágico, com certeza. Legal, cara. Com certeza. Legal. Nos anos 90. Claro, hoje qualquer um tem maior facilidade de jogar. Mas naquela época, cara, os eventos que tinha, conheci muitas pessoas assim. Hoje a coisa assim é mais fechado, né? Naquela época os eventos, inclusive, eles permitiam conhecer novos jogadores. Sim. E era um negócio de nicho, bem mais nichado, porque não era todo mundo que sabia. Sim. Né? Hoje é o contrário, ficou mais fechado. E naquela época, como não tinha muita informação, acabou que muita gente se conheceu, pessoas até de outros estados, através dos eventos. Então, assim, era ótimo, era coisa assim muito legal, apesar da pouca informação que tínhamos naquela época, né? Que depois, muito depois é que a gente... No início também era bem
A gente vai jogando sem conhecer muito, uma coisa assim meio como é que eu poderia dizer? Uma atuação assim meio fraca, tosca, né? Mas depois, conforme a gente vai adquirindo informação, vai compreendendo mais e mais as regras, e aí a coisa vai fluindo, até que os personagens acabam sendo bem mais elaborados e por aí vai. Mas naquela época não tinha isso, como hoje. Hoje é muito mais fácil. Antigamente era muito mais complicado. Hoje é muito mais fácil, com certeza. Masters and Players, calma que tem mais do papo vindo por aí. Até então, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final. Aguarda que tem mais, hein?